Personalidade integral. A consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Ser pessoa é ter uma consciência, um eu que reflete, examina-se, recorda-se. Poder-se-á, porém, conhecer, analisar e descrever o eu, os seus mistérios recônditos, as suas forças latentes, os seus germes fecundos, as suas atividades silenciosas. As psicologias, as filosofias do passado, debalde o tentaram. Os seus trabalhos não fizeram mais do que tocar de leve a superfície do ser consciente. As camadas internas e profundas continuaram obscuras, inacessíveis, até o dia em que as experiências do hipnotismo, do espiritismo, da renovação da memória aí projetaram, afinal, alguma luz. Então se pode ver que em nós se reflete, se repercute todo o universo na sua dupla imensidade de espaço e de tempo. Dizemos de espaço porque a alma, em suas manifestações livres e plenas, não conhece as distâncias. Dizemos de tempo porque um passado inteiro dorme nela, ao lado do futuro que aí jaz no estado de embrião. As escolas antigas admitiam a unidade e a continuidade do eu, a permanência, a identidade perfeita da personalidade humana e a sua sobrevivência. Os seus estudos buscaram-se no sentir íntimo, no que em nossos dias se chama introspecção. A nova psicologia experimental considera a personalidade como um agregado, um composto, uma colônia. Para ela, é apenas aparente a unidade do ser que pode decompor-se. O eu é uma coordenação passageira, disse T.H. Ribot. Essas afirmações baseiam-se em fatos de experiência que não se podem deixar de parte, tais como a vida intelectual inconsciente, alterações da personalidade, correlação entre as doenças da memória e as lesões do cérebro, etc. Como aproximar e conciliar teorias tão dessemelhantes e, contudo, baseadas ambas na ciência de observação, de maneira simples, pela própria observação, aí atenta, mas rigorosa. Mears disse por estes termos: uma investigação mais profunda, mais audaz, exatamente na direção que os psicólogos materialistas preconizam, mostram que eles se enganaram, afirmando que a análise não prova a existência de nenhuma faculdade acima das que a vida terrestre, assim como eles a concebem, é capaz de produzir e o meio terrestre de utilizar. Porque na realidade a análise revela os vestígios de uma faculdade que a vida material ou planetária nunca poderia ter gerado, e cujas manifestações implicam e fazem necessariamente supor a existência de um mundo espiritual. Por outro lado, em favor dos partidários da unidade do eu, pode-se dizer que os dados novos são de natureza a fornecer às suas pretensões uma base muito mais sólida e uma prova presuntiva que se avantaja em forças a todas as que eles poderiam ter imaginado à prova, especialmente de que o eu pôde sobreviver. E sobrevive realmente, não só às desintegrações secundárias que o afetam no curso de sua vida terrestre, mas também à desintegração derradeira que resulta da morte corporal. Muito falta ao eu consciente de cada um de nós para poder compreender a totalidade da nossa consciência e das nossas faculdades. Existem uma consciência mais vasta e faculdades mais profundas, cuja maior parte se conserva virtual em relação à vida terrestre, das quais se desprenderam, por via de seleção, a consciência e as faculdades da vida terrestre. Tais, consciência mais alta e faculdades mais profundas, de novo se afirmam e em toda a plenitude depois da morte.
Tenho sido, há cerca de 14 anos, levado lentamente a essa conclusão, que revestiu para mim a sua forma atual em consequência de uma larga série de reflexões baseadas em provas, cujo número ia aumentando progressivamente. Em certos casos, vê-se aparecer em nós um ser muito diferente do ser normal, possuindo não só conhecimentos e aptidões mais extensas que as da personalidade comum, mas além disso dotado de modos de percepção mais poderosos e variados. Às vezes, até mesmo nos fenômenos de segunda personalidade, o caráter se modifica e difere por tal forma de caráter habitual que alguns observadores se julgaram na presença de um outro indivíduo. Cumpre fazer bem a distinção entre esses casos e os fenômenos de incorporações de espíritos. Os médiuns, no estado de desdobramento, de sonambulismo, emprestam às vezes o seu organismo a entidades do além, espíritos desencarnados que deles se servem para comunicar com os homens, mas então os nomes, as particularidades, as provas de identidade fornecidas pelos manifestantes não permitem confusão alguma. A individualidade que se manifesta difere radicalmente da do paciente. Os casos de G. Pellan, de Robert Hislop, de Fourcade, etc., nos demonstram que as substituições de espíritos não podem ser confundidas com os casos de personalidade dupla. Sem embargo, o erro era possível. Com efeito, do mesmo modo que as incorporações de espíritos, a intervenção de personalidades secundárias é precedida de um sono curto. Estas surgem a mais das vezes no acesso de sonambulismo ou mesmo após uma comoção. O período de manifestação, a princípio de breve duração, prolonga-se pouco a pouco, repete-se e vai se destacando cada vez com maior precisão, até adquirir e constituir uma cadeia de recordações particulares que se distinguem do conjunto das recordações registradas na consciência normal. Esse fenômeno pode ser facilitado ou provocado pela sugestão hipnótica. É mesmo provável que, nos casos espontâneos, em que nenhuma vontade humana intervém, o fenômeno seja devido à sugestão de agentes invisíveis, guias e protetores do sujeito. Exercem eles, desses casos, como veremos, a sua ação para um fim curativo, terapêutico. No caso célebre de Félida, estudado pelo Dr. Azan, os dois estados de consciência, as variações da personalidade, são nitidamente estabelecidos. Quase todos os dias, sem causa conhecida ou sob o domínio de uma comoção, ela é tomada pelo que chama a sua crise. De fato, entra no seu segundo estado. Acha-se sentada com um trabalho de costura na mão, de repente sem que nada o possa fazer prever, e depois de uma dor nas fontes, mais violenta que de costume, a cabeça cai-lhe sobre o corpo e peito. As mãos ficam inativas e descem inertes ao longo do corpo. Dorme ou parece dormir um sono especial, porque nenhum barulho, nenhuma excitação, beliscadura ou picada a podem acordar. Ademais, essa espécie de sono sobrevém subitamente e dura 2 ou 3 minutos. Antes, durava muito mais. Depois, Félida acorda, mas o seu estado intelectual não é o mesmo que era antes de adormecer. Tudo parece diferente. Ergue a cabeça e, abrindo os olhos, cumprimenta sorrindo as pessoas que a cercam, como se tivesse chegado nessa ocasião. A fisionomia triste e silenciosa antes ilumina-se, respira alegria. A sua palavra é breve, cantarolando, continua a obra de agulha que no estado precedente havia começado. Levanta-se. O seu andar é ágil e quase não se queixa das 1000 dores que momentos antes a faziam sofrer. Cuida dos arranjos domésticos, anda pela rua, etc. O seu gênio mudou completamente.
De triste faz-se alegre. A sua imaginação está mais exaltada. O motivo mais insignificante a entristece ou alegra. De indiferente passou a uma personalidade excessiva.